Boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Sejam bem-vindos. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos, todos vocês, bem-vindos, bem-vindas. A gente está começando mais uma live da Sebrace Convida. Hoje o tema é redução de consumo de ar-condicionado com fachadas de vidro. E a gente vai ter uma convidada super especial, uma pessoa com referência nacional. E me apresentar primeiro, meu nome é Carolina Pimenta, eu sou consultora técnica da Sebrace. Para quem não conhece, a Sebrace é uma produtora de vidros planos, maior produtora de vidro plano e espelho da América do Sul. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Sandra Botrel. A Sandra é especialista em conforto ambiental, consultora em conforto ambiental. A Sandra, para mim é uma honra estar aqui hoje com essa convidada. Conheço a Sandra há alguns anos. A Sandra é uma pessoa, foi minha professora na pós-graduação e a gente se conhece de projetos, tem uma parceria aí de alguns anos. Então vamos, deixa eu fixar o comentário. Era aí. Fixei, não. Fixando o comentário. Pronto, fixei. Certinho. Sandra tá entrando, vamos esperar um pouquinho. Não conseguiu entrar. Peraí. Vamos de novo. Sandra, chama de novo aí que eu te coloco. Ô, gente, o som tá ok? Como é que tá? Tá me ouvindo bem? O vídeo, tudo certinho? Vai me dando retorno aí. Agora acho que vai dar. Carol, caiu de novo, gente. A Sandra é a risada mais gostosa que eu conheço. Cada gargalhada, a live já merece só pela gargalhada. Peraí. Agora vai dar. Deu, será? Vamos ver. Momento de tensão. Vai dar, só ter paciência com essas novidades. Gente, não deu de novo. Gente, para o pessoal que está entrando agora, tem bastante gente entrando aí. O tema de hoje é redução do consumo de ar-condicionado em fachadas de vidro. E a gente tem uma convidada, ela é consultora de... Na verdade, eu conheci ela na época que eu conheci a Sandra. O que você está falando, Sandra? Não consegue autorização? Eu te pego, se você não consegue autorização, eu te chamo. Se eu... Vamos ver. Pronto, tô te vendo.
Mas você tá mexendo ou tá travado? Você tá imóvel. Pra mim também eu tô imóvel. Eu vou fazer o seguinte, tá parado, gente? Como é que tá pra todo mundo? Que às vezes pra mim tá, pro pessoal não tá. Eu acho que eu vou reiniciar meu celular, Carol. Acho que é melhor, né? Eu vou reiniciar meu celular, tá bom? Um minutinho só. Tá, vai lá. A gente espera, Dona Sandra Botrel. Então, como eu estava falando, falar de novo. Redução, o tema hoje é redução do ar-condicionado com fachadas de vidro. Acho que ela nem saiu? Acho que ela nem saiu, tá tudo parado mesmo. Mas ela reiniciando o computador talvez dê certo. Com vocês alguns cases que a Sandra trabalhou com vidros da Sebrace e a gente vai conversando, se conseguir. Mas vai dar certo. Daqui a pouquinho a Sandra tá aí. Gente, segura aí. A Sandra tá reiniciando o celular dela. Daqui a pouquinho ela entra. Daqui a pouquinho ela tá de volta. Vamos ver. Chegou a Sandra de novo. Vamos ver se agora vai. Aê, agora sim. Pronto, agora sim. Agora você está movimentando. Eu estava falando aqui que a sua gargalhada é a melhor de todas. Que vale a live só pela sua gargalhada. Bom, Sandra, é um grande prazer para a Sebrace, para mim pessoalmente, né, te ter aqui com a gente. A Sandra foi minha professora numa pós-graduação. A Sandra é uma referência, né, em conforto ambiental, em térmica. Eu te conheci, Sandra, você era muito mais térmica, né, ar-condicionado. E agora englobou tudo, né? Então, Sandra, se apresenta, eu te apresentei um pouquinho, mas se apresenta melhor, explica o que você faz, sua empresa. Legal. Tá. Gente, em primeiro lugar, eu queria realmente agradecer a Sebrace esse convite, né? Para mim é um prazer e uma honra. Então, como a Carol falou aí, eu sou formada em engenharia mecânica e trabalho com ar-condicionado já tem 30 e tantos anos, sabe? Na verdade, desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar. Meu pai tinha uma empresa, uma das pioneiras na parte de ar-condicionado e acústica, e eu comecei a trabalhar desde cedo fazendo estágio, né? Então a gente tem navegado nessa área aí, tanto a área térmica quanto a área acústica, né? E meu pai já não está mais com a gente, mas a gente continua com a empresa aí. A empresa tem 47 anos já de empresa, a Proterme, e a gente tem trabalhado aí em vários projetos ao longo desse tempo todo, né? E essa questão de vidro é sempre uma coisa super importante. Ô, Sandra, a gente falando de ar-condicionado, fachadas de vidro, o ar-condicionado e fachada de vidro.
Me explica um pouquinho, vamos falar um pouquinho, o que é a carga térmica? Como que o vidro influencia nessa carga térmica? Explica um pouquinho então, pra gente. Vamos lá. Gente, uma parte um pouquinho teórica, né? Mas a gente precisa fazer isso um pouquinho. A carga térmica, o que é a carga térmica? É a quantidade de calor que entra dentro do ambiente e que a gente vai precisar depois retirar esse calor através de sistemas de condicionamento de ar para a gente conseguir as temperaturas adequadas. Então, esse calor, ele vai entrar no ambiente, que a gente fala a envoltória, né? Então, ele entra através das paredes, através do piso, através do teto e através da área envidraçada, da área translúcida, né? A gente precisa, para definir essa carga térmica, a gente tem essa parte que a gente chama externa, que é o calor devido à envoltória, e a gente tem uma parte também que é interna, que são as pessoas, a iluminação, os equipamentos que tem dentro, né? E nessa parte externa, a gente tem o vidro, ele é uma parte importante, porque o vidro, ele contabiliza o calor de duas formas. A gente tem um calor que entra em função da temperatura, lá fora está mais quente e dentro está mais frio, então isso a gente tem uma condução de calor. Agora, a gente tem também o calor que entra através do vidro, porque o vidro é um elemento translúcido, né? Então aí é que cabe a importância, porque a gente precisa ter isso muito bem quantificado para que a gente possa saber qual que é a quantidade de calor. Então, se a gente não trabalhar numa especificação de vidro adequada, justamente porque ele entra duas vezes, a gente acaba sacrificando o sistema, né? Criando sistemas maiores, tá? Uma outra carga que eu acho importante da gente falar, que não tem a ver com vidro, mas tem muito a ver agora com a questão da pandemia que nós estamos vivendo, é que todo sistema de ar-condicionado, ele precisa ter um ar que entra de fora para dentro, para que ele possa ter a renovação do ar, diminuir contaminantes e possibilitar que entre taxa de oxigênio, a gente filtra esse ar. Então esse ar também é uma parte que entra na carga que a gente chama externa, tá? Então assim, o calor, a carga térmica é essa quantidade de calor que entrou e que a gente então precisa contabilizar para a gente poder conseguir tirar com o sistema de ar-condicionado. Certo. Tá? Então, resumidamente, é isso aí. A interna, como eu falei, a gente tem as pessoas, a iluminação e os equipamentos, tá? Certo. Ok? Certo. Depende muito do interno também, né? Da utilização. A carga térmica, ela depende de tudo. Depende de para que é, se vai ter muito computador, menos computador, se você vai ter um CPD, se você tem um call center, que você tem aquele tanto de computador, as pessoas atendendo. Então, isso tudo a gente define quando a gente define a carga térmica, tá? Sim. Então, para a gente fazer uma fachada com vidro, a escolha do vidro tem total interferência em todo o ambiente, né? Nesse conforto interno. Com certeza. A quantidade de calor que vai entrar através do vidro, primeiro ela vai depender, o impacto que a gente tem disso vai depender, no primeiro ponto, da orientação que a gente tem no prédio. Que a gente tem fachadas norte, sul, oeste, oeste. Então, assim, dependendo da fachada, o vidro vai contribuir mais ou menos, né? Mas aí é importantíssimo a escolha desse vidro, né? Porque se a gente quer buscar ter um ambiente que tenha translucidez, que você consiga enxergar do lado de fora, mas você tem que pensar que junto com essa luz e com essa visão vai estar entrando calor. Então a gente tem que buscar a especificação de um vidro que na sua composição já traga elementos que nos ajudem a minimizar essa entrada de calor. Sim. Entendeu? E o que é o importante? Porque quanto maior a carga, maiores vão ser os equipamentos, obviamente maior vai ser o custo de instalação,
Uhum. O custo com a parte elétrica também vai ser muito grande e também a parte principal de operação, né? Porque o custo operacional, o consumo de energia, ele é para o resto da vida. Sim. Né? O consumo de energia não é uma coisa que você gasta uma vez. Você vai gastar a sua vida inteira pagando aquilo. Então, se por acaso você deixar passar o calor, né? Ou, por exemplo, você não barrou, não usou esse vidro de qualidade, você vai ter como consequência maior consumo de energia. Sim. Então, assim, a gente precisa estar sempre preocupado com isso e a escolha do vidro ela é fundamental. Ô Sandri, você tem percebido agora, você começou a falar aí de pandemia, de isolamento e tudo mais, o vidro, por ser o material, eu acho que mais integra ambiente interno, externo, e o pessoal, a utilização tende a ser maior. Você acha que arquiteto, construtora, hoje em dia está mais preocupado com isso? Vamos lá. Eu acho que está preocupado de criar essa integração, tá? Porque realmente, assim, mesmo antes do confinamento, já existia essa preocupação por parte do arquiteto de você ter a visualização. Porque realmente, gente, é muito ruim se você está num escritório que é um bunker todo fechado. Você não sabe que hora, se é dia, se é noite. Se é de noite, exatamente. Então, assim, essa visão do externo, ela é muito importante, né? E o arquiteto já pensava nisso. Então, muitas vezes você tem ambientes, assim, eu já fui em escritório que você da mesa, você está vendo pão de açúcar. Como não buscar ter essa como perder essa vista, né? Como perder essa vista, entendeu? Então você não vai fazer isso. Agora, a gente nunca pode tirar assim, da vista também que a radiação solar, quando entra, né, ela é complicada. Porque uma coisa que eu não falei quando eu falei lá na carga, a radiação, ela mesmo que você tenha um sistema de ar-condicionado, se você tem uma radiação solar incidente dentro do ambiente, ela vai causar vários problemas, entre eles o desconforto. Né? Então, assim, a gente tem que realmente buscar essa condição de integrar com o ambiente, mas aí investindo, né? Eu falo assim, não é gastando com vidro, mas é investindo em vidro. É diferente. Exatamente. É diferente. Quando você pensa, eu estou gastando com vidro, não. Eu estou gastando com um vidro mais caro. Não, você está investindo num vidro melhor. É diferente. Fazer a conta completa, né? Se for fechar a conta todinha, Exatamente. Você está economizando, então, né? Você acaba economizando. Né? Exatamente. Então, assim, essa preocupação, e eu acho que agora vai ter essa preocupação. Agora, uma coisa, Carol, que eu acho que é interessante que a gente falar, nessa época de pandemia aí, é a questão de muitas vezes o pessoal buscar essa integração, mas fazer janelas fixas, que não abrem. Eu acho que é super importante que mesmo que você tenha janelas, assim, eu pessoalmente eu acho que é sempre importante que essa esquadria tenha a possibilidade de abrir, tá? Porque Ô, Sandri, o que você acha que vai ser desses prédios que não abre nada? Tem muito prédio, né? Que você não tem uma frestinha que abre, não tem renovação de ar nenhuma. O que acontece? Por exemplo, quando você tem um sistema de ar-condicionado, ele é projetado para que ele esteja sempre jogando um ar limpo lá dentro, entendeu? Um ar limpo e novo. Eu acho que o grande problema de você não ter a possibilidade de abertura de janela é que você é obrigado a operar com ar-condicionado. Quando você tem a possibilidade da abertura, por exemplo, nós estamos agora no inverno, a gente está aqui em Belo Horizonte, né? Está mais frio, então, por exemplo, no começo do dia está dando 13, 14 graus. Aí, às vezes, você poderia estar trabalhando com sistemas com janelas abertas, com ventilação natural. Você poderia falar o que a gente fala, trabalhar com um sistema híbrido, né? E se você tem janelas que não abrem, aí você não consegue fazer isso. Você está obrigado a ter o ar-condicionado.
Sim. Então, você já me falou uma vez que existe filtro de ar-condicionado para bactérias. Isso. A gente tem filtros. Mas para vírus... Para vírus a gente não tem filtro. Hoje em dia já tem surgido algumas tecnologias com ozônio, algumas tecnologias com ultravioleta que são capazes de combater essa parte de vírus. Aí é uma coisa que precisa ser incluída. Obviamente tem um custo, né? E esse custo, quando você está falando em área hospitalar, a pessoa já usava isso com mais facilidade. Sim. Agora eu entendo que vão começar a usar mais, né? Mas assim, é importante também as pessoas saberem, gente, que não é porque tem ar-condicionado que eu vou morrer lá dentro. Pelo contrário, com o ar-condicionado a gente consegue fazer... Não vamos causar pânico, né? Não, porque às vezes as pessoas ficam em pânico. O ar-condicionado, na verdade, a gente pode conseguir sistemas de altíssima qualidade, né? Áreas estéreis, inclusive, com ar-condicionado. Mas, para isso, você precisa ter máquinas dotadas de filtragem, sistemas com as taxas de renovações adequadas, né? E também, quando a gente pensa em carga térmica, minimizar a entrada de calor. Eu acho que esse tem que ser o foco, para combater o que entrou e não deixar entrar para depois tirar. Sim, né? Isso mesmo. Bom, deixa eu só dar um recadinho, gente, que eu vi perguntando aí. Essa live vai ficar gravada. Depois é só entrar na página da Sebrae, que ela vai estar lá. E as perguntas a gente vai responder no final, tá? A gente vai separar uns minutinhos para responder as perguntas. Então, façam perguntas. Ô, Sandra, mais uma coisa técnica. A gente que tá no mercado como especificador, consultoria técnica para ajudar nessa parte de escolha mesmo do vidro, explica para todo mundo um pouquinho como que o ar-condicionado, vocês de ar-condicionado, entendem, usam o coeficiente de sombreamento. O que é esse coeficiente de sombreamento que vocês tanto pedem para gente? Tá, vamos lá. Quando a gente vai fazer um cálculo da carga térmica, no caso de elementos opacos, interessa para a gente um coeficiente que é chamado coeficiente de transmissão. Então, ele é função da massa da matéria que você tem e do diferencial de temperatura, tá? Com o vidro é a mesma coisa, você precisa ter esse coeficiente de transmissão. Então, essa é uma característica do vidro. E aí cabe ressaltar que quando você usa um vidro duplo, você diminui muito essa entrada de calor de dentro, de fora para dentro. Porque o vidro duplo, você pode ter vidros que vão ter coeficientes de transmissão bem próximos a paredes, como se fosse uma parede. Então, você trabalhando com vidro duplo, você consegue quase que igualar a transmissão em função da diferença de temperatura. Só que o vidro, em função da translucidez, ele tem um outro cálculo, que é o cálculo da quantidade de radiação solar que tem. E aí, esse calor, ele vai ser função da radiação que o Sol emite, que chega na fachada. Então, ele vai ser função, obviamente, da orientação que você tiver a fachada. E aí, ele vai ser função do famoso fator de sombreamento. Que o fator de sombreamento é uma característica, um número que é agregado ao vidro, que você multiplica por essa radiação. Então, se você tem um fator de sombreamento alto, significa que está entrando muito calor. Então, por exemplo, ele varia. Por exemplo, no caso de vidro aí, é de 0,20, a gente tem vidros até de 0,20 e poucos, né? Até 1. Então, por exemplo, um vidro simples é 1. Então, significa que além do calor que entrou pelo diferencial de temperatura, a radiação que bateu neles entrou 100%. À medida que você vai tendo um fator de sombreamento menor, você vai entrar menos calor, tá? Agora, isso, gente, não é uma coisa fixa. Eu fiz outro dia um conjunto de lojas e foi muito interessante, porque assim, a parcela do sol, ela variava. Dependendo da loja,
ela equivalia a quase 65% do total. E dependendo da loja, ela equivalia a 27%. Por quê? A 30%. Por quê? Por causa da orientação e da quantidade de vidro que aquela loja tinha em relação à metragem quadrada. Sim. Agora, outra coisa que é importante, que aí por que o fator solar é tão importante? Porque das duas parcelas do calor que entra, a maior parcela se refere a que entra pela radiação. Entendeu? Okay. E também chamando uma atenção aqui, por que o sombreamento é importante? Porque radiação, ela vai gerar, em primeiro lugar, desconforto. Então, mesmo que você tenha ar-condicionado, se o sol está batendo em cima de você, vai ter desconforto. Esse sol, ele pode queimar, ele queima sofá, queima roupa, queima tudo que ele vê pela frente. Estraga mesmo, né? E também, se você tem uma luz muito intensa, uma radiação muito intensa, você vai ter ofuscamentos aí com os equipamentos de computador, essas coisas. Então, assim, o fator solar, quer dizer, o fator de transmissão, ele é importante. Agora, eu diria que o mais importante é esse fator de sombreamento, né? Então, quanto maior esse fator de sombreamento, mais eficiente a gente vai ter, quer dizer, menos radiação solar vai estar entrando. Quanto maior o coeficiente, pior. No caso de vidro, sim. Quanto maior for o fator de sombreamento, o vidro, teoricamente, é pior. Quanto menor for o fator de sombreamento, o vidro é melhor. Né? E, obviamente, a gente vai ter um custo agregado. Né? Se você tem um vidro que deixa passar tudo, ele com certeza vai ser um vidro mais barato. Agora, se você tem um vidro que em si tem as características agregadas que conseguem resolver, que vai diminuir a quantidade, ele vai custar mais caro, né? Sim. Mas é um caro relativo, porque é um caro que você tem lá na frente. Aqui, uma coisa que a gente não tinha conversado, mas que eu acho interessante, é que muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu vou usar um vidro simples, depois eu ponho uma película. Teoricamente, a película ela vai buscar melhorar o fator de sombreamento. Mas o legal é você, ao fazer um projeto, já especificar um vidro que tenha incorporado na própria massa as características dele. Porque a película, ela cai com o tempo, ela perde, tem que ter manutenção. Então, assim, você compra uma coisa teoricamente mais barata para colocar uma película e você exatamente. E agora o vidro em si, ele é muito vantajoso porque ele já tem na própria massa dele, na própria característica dele. Exatamente. Então, e o vidro vai ficar ali para sempre, né? Exatamente. Não vai ter vida útil, você não tem problema material que você passa para limpar, entendeu? Então, assim, esse fator de sombreamento agregado à especificação do vidro é muito importante. Sim, ótima explicação, Sandra. Bom, vamos falar um pouquinho dos cases que a gente já trabalhou juntas? Vamos. Bom, nessa época não era eu ainda na Sebrae, mas vamos falar um pouquinho da cidade administrativa. Mas já era eu, né? Mas já era você. Cidade administrativa de Minas, pra gente essa obra ainda é icônica, assim. É a maior obra de vidro insulado com persiana interna que a Sebrae já fez. Maior obra da América do Sul com persiana interna. É uma obra do Oscar Niemeyer, né? Acho que foi uma das últimas obras dele. E tá lá em pezinha, linda, maravilhosa, né? O que você pode falar pra gente? O que você pode contar pra gente dessa obra? Vamos lá. Essa obra, como você falou aí, é um projeto do Niemeyer, né? E assim, o Niemeyer, ele tinha um foco muito grande naquilo que a gente falou anteriormente, que é a questão da integração. Então, assim, o foco número 1 dele era isso, era ter um ambiente que fosse o mais integrado possível com o exterior. Tanto que lá é vidro de cima e embaixo, né? E aí, na primeira reunião que a gente teve como equipe de trabalho, a minha primeira colocação foi justamente essa. Gente, precisamos então ter um vidro de alta eficiência, um vidro de qualidade.
Por quê? Porque, caso contrário, ia ter toda a integração, mas assim, o custo disso operacional ia ser muito, muito, muito grande, né? No caso, a gente chegou a avaliar e no caso do centro administrativo aconteceu uma coisa interessante, diferente, diferente, mas às vezes acontece, de que a gente estava trabalhando com vidro bom e na hora que o pessoal foi orçar, meio que assustou e queriam, teoricamente, piorar o vidro, né? Usar um vidro mais barato. E aí, a gente fez um estudo. Acontece bastante, a gente fez um estudo. E olha que lá, eles nem estavam, assim, era um vidro duplo, com persiana interna, então o coeficiente de transmissão dele era em torno de 0,57. Eles estavam querendo transferir para um vidro simples, que era 1. Então aí, a gente ia quase dobrar o calor que entrava pela transmissão. E o sombreamento, eles estavam querendo passar de um vidro em torno de 0,27, 0,28 para um vidro de 0,53. Que nem é um vidro tão ruim assim, que teoricamente ainda é um vidro que já tem um sombreamento. Mas mesmo assim, a gente fez as simulações e assim, chegaria a ter, neste caso específico, um aumento de 10% na capacidade do ar-condicionado. Aí, gente, a gente está falando em aumento do tamanho dos equipamentos de ar-condicionado. Então, os espaços que a gente gastava para colocar as máquinas teriam que aumentar, os dutos teriam que aumentar de tamanho, a potência elétrica teria que aumentar, porque aí eu vou transmitir, vou ter que jogar mais ar, aí os meus motores aumentariam e o consumo de energia aumentaria. Né? Então, foi uma coisa interessante, porque aí assim, eles chegaram a cogitar na época, mas quando a gente fez esse estudo, mostrou, e aí o Niemeyer na hora falou, não, vamos voltar para o vidro de qualidade. Né? Ali agora, acabou sendo usado... Não, pode falar. Não, pode terminar. Fala primeiro esse aqui. Ali acabou sendo utilizado um vidro... Primeiro, um laminado, é um Ecolite que a gente saiu de linha já, é um produto com uma baixa reflexão. Foi laminado com PVB cinza, um cinza, a aparência do vidro é um cinza bem escuro, né? Então ficou Ecolite, PVB cinza com vidro incolor, a persiana interna e mais um laminado. Então assim, é realmente um vidro, o insulamento do vidro ajuda muito, né? Também nessa diminuição de entrada de calor. Agora, uma coisa importante que a gente está falando aqui e que a gente sabe que a gente teve um problema na feira administrativa, é que quando a gente fala em fachada, a gente não pode pensar só no vidro. Né? Lá nós temos um vidro excelente, mas acabou que a esquadria não foi isolada termicamente. E como no caso lá a esquadria é escura, ela esquenta muito, tá? Então, é um conjunto, né? Não adianta querer separar uma coisa da outra. Acaba que o conjunto, assim, a esquadria, o fato da esquadria ser escura e não ter sido isolado, ela piorou a eficiência do conjunto, né? Então, é uma coisa. Agora, e lá, uma coisa que foi muito boa que a gente conseguiu foi colocar a persiana interna, que realmente minimiza o estrago da persiana, né? Agora, eu me arrependo de não ter brigado pela automatização das persianas, sabe? Se fosse hoje, eu brigava por isso, entendeu? Porque realmente, assim, quando a gente deixa na mão das pessoas, tem lugar que o pessoal deixa a persiana aberta na hora que o sol está batendo, que não era o caso, e tem lugar que o pessoal fecha a persiana e não abre. Então, assim... perde a função, né? Mas foi uma obra muito interessante, e essa questão, então, assim, de que num primeiro momento se pensou em economia, e aí o que a gente fez? No estudo que a gente fez, a gente avaliou a gente não pode olhar o preço, o preço de um item separado. Tem que ver o que está vindo junto com ele. Né? Então, quando você tirava barateava aquele item, você encarecia todos os outros. Sim. Então assim, é uma coisa que tem que ser olhada de maneira global, né? Então, assim, o prédio do centro administrativo foi um prédio bem
bem interessante que a gente... Bem trabalhado, né? Bem trabalhado. É bom, né? Obra assim. Aí agora, essa linha... Só um comentário, Carol. Eles tiveram que me ouvir durante um ano em toda reunião falando que a gente tinha que ter ouvido bom. Você do ar-condicionado que tem os números, né? É uma coisa mais palpável quando você coloca uma conta na frente do consumidor. E ali a utilização é deles, né? Então eles que pagam a conta no final do mês. Então realmente quando o bolso, quem sente no bolso é o próprio construtor e o usuário, aí a coisa flui melhor, né? Bom, e como aquela linha, o vidro que está lá, a gente não tirou de linha, já tem um bom tempo. Hoje a gente tem a linha BR, que é a última linha que a gente lançou, são vidros com alta eficiência, vidros que o mercado vem pedindo, né, Sandro? Uma reflexão menor de vidro. Isso. O vidro não ser espelhado. Não tão espelhadão, não tão uma reflexão externa um pouco mais baixa. Então essa linha BR veio justamente atender essa demanda. E a gente conseguiu fazer uma linha bem bacana que tem coeficientes de sombreamentos bem baixos, sem ter essa reflexão tão grande. Coisa que a gente não conseguia tanto no passado. O vidro evoluiu muito, né? De 10 anos para cá, é outro mercado. Com certeza. Com certeza. Né? Porque, inclusive, Carol, é interessante isso que você falou aí agora, porque é o seguinte, quando começou a surgir vidros teoricamente não, na prática com fatores de sombreamento melhores, eles obrigatoriamente eram vidros espelhados. Sim, assim, a primeira fase. Você saía daquele vidro fumê bronze, que estava com fator de sombreamento na ordem de 0,7%, 70%, 75%, aí você saía para vidros na faixa de 45%, por aí, mas era vidro espelhado. E aí era aquela condição, né? O vidro espelhado, ele é um problema também, porque é o seguinte, porque o calor que você deixa de receber, você joga pro seu vizinho. Porque o vidro reflete. Então, assim, o vidro tem uma reflexão muito alta. E aí, essa nova geração de vidros, ela conseguiu melhorar o fator de sombreamento, mas não tendo tão grande a reflexão. E você vê que quando o mercado começa a ter uma consciência melhor, começa a saber pedir melhor, a fábrica responde, né? A gente corre atrás do que realmente o mercado precisa. E vamos lá para o outro case, que essa eu adoro, sede da construtora Direcional. Tá. Ali, esse prédio... ali qual foi? Eu ia falar o arquiteto. Ali foi o Coolite 120 STB, que é um vidro azul. E a obra é do Farkas Vogue, né? É uma obra em Belo Horizonte. Arquiteto Farkas Vogue. Vamos lá. Esse prédio, ele não tem... Porque, por exemplo, quando a gente está falando de centro administrativo, a gente está falando de 7 mil metros quadrados naquele prédio, naquele andar tipo da secretaria. Esse prédio é um prédio bem menor e ele tem uma forma mais quadrada, entendeu? Tá. E lá a gente trabalhou também nessa especificação do vidro para buscar um vidro, porque o arquiteto queria a cor azul, né? E ali aconteceu uma coisa muito legal, porque aí é que a gente está falando que ter o vidro não abre mão de ter uma boa arquitetura. Então a gente tinha um prédio que ele era quase que norte, sul, oeste, oeste. Então assim, o Bernardo teve o cuidado de colocar toda a área de elevadores e a área de banheiros, dando justamente para a fachada oeste. E como era uma pele de vidro, assim, visualmente é como se tivesse tudo... ele é todo de vidro mesmo. Por fora é todo de vidro. Por fora é todo de vidro. Mas a fachada oeste, que soma, que é uma fachada muito complexa, que ela contribui mais para a carga térmica, ela foi ocupada pela arquitetura com elevadores
corredores e com banheiros. Então, assim, como se fosse a fachada opaca, né? Usou a fachada opaca. Exatamente, é como se a gente tivesse criado. Então, assim, é interessante ver que buscar essa qualidade, né? Então, assim, lá o prédio é um prédio com a formatação retangular, de mais ou menos 20 por 20, o pavimento. E aí a gente trabalhou em cima e lá, porque lá foi só o vidro, então lá não tinha brises externos, né? Do mesmo jeito que o centro administrativo, a gente trabalhou só com vidro, né? Só com persianas internas, né? Com algum sombreamento complementar interno. Tá? Certo. Sandra, já estamos com 40 minutos. Nossa, gente, então 5 minutinhos pra gente fazer. Vamos lá. Vamos só falar da Unimed, aí a gente vai para as perguntas. O Centro de Saúde Unimed da Churchill. Tá. O Centro da Churchill... Deixa eu só falar que tem o Projeto da Dávila, isso. E o vidro usado lá foi um Coolite 436 ST, que é esses todos, eu falei do centro da cidade administrativa, que o vidro saiu de linha, os outros continuam, tanto o 120 STB quanto esse 436 ST, que é verde. Verde. Ele é um verde mais claro. O fator de sombreamento dele é maior um pouco. Mas lá a gente usou a solução de colocar alguns brises externos, que é criar uma proteção externa. Porque na arquitetura eles criaram um grande átrio de entrada, que é o pé direito triplo, quádruplo, e tem a rampa de acesso. Então, assim, tem uma integração muito grande com o exterior, né? Então você tem essa rampa que vai caminhando em todos os pavimentos e o pé direito de fora a fora. Então ali foi colocado o vidro e se trabalhou com proteções externas, que foi no caso o brise. Entendeu? Junta uma coisa com uma coisa, compensa a outra, né? Exatamente. Arquitetura... né? Então a gente tem que trabalhar isso aqui. O importante é entender que a radiação, ela precisa ser cuidada. A gente não pode deixar nela passando assim, de qualquer jeito. De qualquer jeito, não, né? Então vai ter um probleminha lá na frente. Exatamente. É muito o que você falou, né? Mesmo tendo vidros tão eficientes hoje, nada substitui uma boa arquitetura, né? Nada substitui um bom arquiteto. Porque consertar uma má arquitetura é muito mais difícil, né? Não. Bom, vamos para as perguntas, Sandra. Tem bastante pergunta aqui, vamos lá. Carol, só uma coisinha antes dessa pergunta. Eu acho que hoje, uma coisa que você falou no começo também, essa questão de que às vezes, mesmo tendo tanta qualidade, às vezes o pessoal tem a dificuldade de usar o vidro de qualidade, né? Porque não é ele que vai ocupar o prédio. Então, como você falou, nesses casos... Tem uma pergunta aqui, tem isso. Quer ver? Então fala, então vai. Nilson, Sandra, para que tenhamos construções sustentáveis, precisamos de vidro de alto desempenho energético. Na sua opinião, ainda existe uma resistência para o uso desses vidros? Por quê? A resistência é o bolso. Mas é um bolso relativo, tá, gente? Deixa eu explicar. Porque é o seguinte, quando o prédio é construído para ser ocupado por quem constrói, quer dizer, pelo dono do prédio, a gente consegue fazer essas contas e realmente avaliar um custo-benefício. Porque você sabe que você vai investir num vidro maior, mas em compensação você vai minimizar o seu custo com equipamentos, você vai minimizar o seu custo operacional depois. Agora, quando você tem que dizer, acho que a grande barreira é essa visão de sustentabilidade mais ampla que tem que ser vista, e que é quando se faz um prédio que não é para seu uso próprio, você mesmo assim ainda investir em vidro de qualidade para que você minimize os custos de investimento de quem vai entrar lá na frente e de quem vai operar. Porque quem vai entrar não vai ser você. Então, assim, eu acho que a barreira que a gente tem, ela tem a ver com esse custo, mas é por causa dessa questão, né?
Então, assim, eu acho que é importante a pessoa ter essa visão da sustentabilidade como um todo, né? Uma visão mais ampla, né? Porque você, assim... Ser sustentável de fato, né? Tanto para o bolso, se for o dele, ou se for de um outro consumidor qualquer, né? É pensar então, na vida útil, da utilização, sempre. É isso que eu falei. A questão, acho que a gente tem que tirar o foco, pensar que não é que eu vou gastar com um vidro mais caro, eu vou investir num vidro melhor. É diferente quando você encara dessa forma, entendeu? E aí, a preocupação do que está colocando no mercado, né, Sandra? Que seja salas comerciais, que seja apartamento de alto padrão, de médio padrão. Então, assim, é a preocupação mesmo do usuário, né? E é o que você falou, depois para resolver isso é mais complicado, porque depois como que você vai intervir numa fachada? Você não consegue, não é fácil você criar soluções depois. Você vai trocar o vidro do prédio, às vezes a esquadria. Eu já tive caso num prédio antigo de patrimônio que a gente tentou viabilizar a troca do vidro, mas não dava porque eu teria que trocar toda a esquadria do prédio. O prédio era tombado, então não dava para fazer isso, entendeu? Sim. Então a gente Então são coisas que a gente precisa estar sempre olhando. Isso mesmo. Mais benefícios. Mais perguntas. Vocês não acham que esses conteúdos tinham que estar dentro das faculdades? Cursei engenharia e é um assunto que nunca vi dentro da grade desses profissionais. Eu acho, concordo plenamente. Eu concordo em gênero, número e grau. E a professora falando. Na verdade, uma coisa, é interessante que essa matéria, ela teve muito pouco na engenharia, mas o meu pai, ele sempre foi professor de conforto ambiental para a escola de arquitetura. Ele deu aula na UFMG, ele deu aula na Isabela, deu aula na FUMEC, e eu dei, durante 14 anos eu dei aula na FUMEC exatamente dessa matéria. Agora, o interessante, para quem fez a pergunta aí, é que a matéria existia na arquitetura e não existia na engenharia. Olha que coisa engraçada, né? Então, realmente, são poucas as faculdades que dão, assim, essa ênfase, né? Quer dizer, assim, na engenharia realmente falta muito, né? A gente, até que na arquitetura existe a questão do conforto ambiental, mas na arquitetura a gente até tem, mas na engenharia realmente faz muito falta. Esse conteúdo precisava Quem perguntou foi o Pedro Fornel. Ô Pedro, a Sebrae também, a gente, a convite de universidades, a gente dá palestra, assim, não é um curso, mas a gente dá palestra nas universidades, nos cursos, tanto de engenharia, arquitetura, e o que precisar, tem uma equipe de consultoria na Sebrae que atende o país inteiro, então a gente está à disposição para isso mesmo. Outra pergunta aqui, Sandra. A partir de quanto o coeficiente de sombreamento melhora a economia com energia e da potência do ar-condicionado? Karine Pinheiro. Karine, se você passar de um vidro de 0,95 para um vidro de 0,85, você já melhorou, tá? O que vai acontecer é o seguinte: dependendo da variação, você vai ter uma economia maior, porque você vai também mudar o tamanho do equipamento. Os equipamentos de ar-condicionado, eles são equipamentos modulares. Então, dependendo da variação aí, você ainda cai no mesmo modelo anterior. Eu vou dar um exemplo aqui, que a gente postou muito falar do BTU, né? Então, você fez um cálculo e você chegou a 34 mil BTUs. Você vai usar uma máquina de 36. Se você trocar o vidro e chegar a 32 mil BTUs, você vai continuar usando a máquina de 36 mil BTUs. Mas o consumo de energia, mesmo você usando a máquina maior, o consumo de energia vai diminuir. Então, tem casos
casos que a gente não existe um número para eu te falar, porque cada caso é um caso. Eu comentei mais naquele começo lá, né, que esse conjunto de lojas que eu fiz, para cada loja, tinha loja que dava uma diferença, que o impacto do vidro era de 60%, tinha outra que era 28%. Isso por causa da posição que a loja estava dentro do conjunto do pequeno shopping. Então não existe um número que a gente fala assim, a partir disso. Uma coisa eu posso deixar clara, qualquer melhoria que você fizer, você vai estar trazendo economia de menor consumo de energia. Agora, vai depender do cálculo para saber se você também conseguiu economizar em tamanho de máquina. Sim. E aí, obviamente, quanto maior for a sua diferença entre o seu vidro simples e o vidro que você está comprando, maior vai ser sua chance aí. E uma coisa que é importante, que a gente não pode esquecer, gente, é que é efeito cascata. Se você diminui o ar-condicionado, você está diminuindo a potência elétrica do seu sistema. Eu tive até um caso agora, há pouco tempo, que aconteceu aquele problema da reversão de um vidro melhor, de um vidro de melhor coeficiente para um vidro de pior coeficiente. O que aconteceu? Eu rodei o cálculo para as duas situações e isso não trouxe impacto na subestação. Trouxe impacto em aumentar a capacidade das máquinas. Mas como é o lojista que vai comprar, a opção foi deixar o vidro com coeficiente, entendeu? Então qualquer coisa, qualquer ganho é ganho. Né? Mas óbvio que... Só para a gente colocar um pouco de número nisso, para ficar um pouco mais palpável. Esse é aquele estudo que tinha um coeficiente de sombreamento de 68. Então, 68. Isso. 67. É 67, 68, a gente passou para um de 0,95. Certo. E aí a minha carga térmica, a minha carga calculada, ela aumentou em 42%. Olha. A carga instalada aumentou 36%, por causa das modulações. Teve máquina que ficou dentro da mesma faixa. Agora, a potência elétrica aumentou 40%. Só que isso não fez mudar o tamanho do transformador. O transformador continuou o mesmo, entendeu? Então, não houve esse impacto na questão do transformador. Então, aí perdeu força, entendeu? Aí, e como quem vai operar é diferente de quem está construindo, a decisão foi manter o vidro com coeficiente de sombreamento maior. Dói na alma isso. Dói. Então, na contramão, a gente tem que fazer, mas fazer o quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Quem tem juízo, isso aí. Vamos para a última pergunta, Sandra, que só faltam 8 minutinhos. Patrícia Cardoso, qual a informação-chave que deve informar ao comprador, a pessoa que está comprando o vidro, que pode ser a chave para fechar a venda? Como vender? Eu acho que é isso que ela está falando. Como vender o vidro com proteção solar? Eu acho que o ideal é você buscar uma assessoria de pessoal que trabalha com ar-condicionado, porque a gente consegue fazer, aí fazendo propaganda, né, gente? A gente consegue fazer simulações de cálculo, essa simulação que eu fiz, entendeu? Desse caso aqui. A gente consegue fazer essas simulações, avaliar o que vai ser o ganho que você vai ter depois. Então, de repente, você trabalhar em parceria com quem projeta ar-condicionado, né? É interessante. Porque a gente consegue fazer essa simulação e aí ver o quanto que você ganhou. Porque o reflexo do ganho de carga térmica, ele não é diretamente proporcional ao ganho da capacidade instalada. Quer dizer, nesse caso que eu falei para vocês, no cálculo eu ganhei 42%. Na instalação eu ganhei 36%. Quer dizer, eu perdi aí 6% por causa da modulação de máquina. Agora, dependendo da situação, podia ter dado uma diferença maior, entendeu? Então, acho que é buscar essa parceria com quem trabalha com ar-condicionado. Porque aí vai poder te olhar não só que a gente consegue ver o impacto que o vidro tem no todo, né? Eu acho que é buscar ter essa venda técnica.
Né? Quando você chega com argumento, com número, né, fica tudo mais fácil. É melhorar, mas melhorar quanto? Isso mesmo. Né? Ô Sandra, eu acho que nem dá mais, porque o Instagram derruba a gente, não vão ficar... Desliga na nossa cara. Eu quero te agradecer muito. É um grande prazer, de verdade. Eu adoro você, uma profissional assim fantástica. E dentro da Sebrae mesmo eu faço propaganda. Então, muito obrigada. Obrigada pelo empenho, pelas nossas conversas aí, sempre muito, muito válido. A gente aprende sempre muito com você. Ai, que bom, Carol. Despede aí do pessoal. Eu queria também agradecer também novamente a Sebrae o convite, agradecer a vocês que nos ouviram aí durante essa 1 hora. Espero que a gente tenha conseguido passar um nível de informação legal. Eu sei que a gente não pode aprofundar demais na técnica, mas também a gente não pode ficar falando só de conceitos. A gente tem que tentar fazer uma mescla. Eu acho que eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso, né? Que é embasar um pouquinho mais e também desafiar vocês a buscar esse conhecimento, né? Eu acho que é isso aí. Acho que vale a pena investir em coisas de qualidade, né? Eu acho que isso aí. Quando, né, exatamente. Você não precisa. Se a gente for pensar, se eu for olhar só o lado técnico, eu faço um caixote fechado. Mas quem dá conta de ficar dentro de um caixote fechado? Então a gente tem que buscar ter esse impacto, essa integração com o entorno. Mas ser de uma maneira que a gente continue sendo sustentável, né? Isso aí. E tanto hoje a gente tem, né, Carol, o LEED, o RPQ, ele faz essa avaliação. Então não quer dizer que você não possa usar o vidro. Você pode usar, mas você tem que saber especificar, né? Saber que você precisa investir, né? Agradecer a vocês também aí de ter tido a paciência de ouvir a gente um pouquinho. Graças a Deus deu certo, não caiu, né, Carol? Deu certo, nossa internet, tudo certo. Não, o momento de tensão foi só no comecinho, mas a gente conseguiu ir até o final, né? Foi e aí, gente, estamos à disposição. Quem quiser entrar em contato aí, tem o Insta aí, a gente pode ver as perguntas, pessoal, que teve pergunta que a gente não conseguiu responder, mas depois a gente responde uma por uma, direitinho, a gente vai atrás de vocês e responde. Muito obrigada a todos. Sandra, brigadão. Obrigada eu. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.